Olá, bom dia, um ótimo começo de semana para todos vocês e que bom a gente começar esta segunda-feira pensando em saúde, pensando em como viver melhor. Por isso fique ligado no nosso programa de hoje que você vai ver. No Viva Bem de hoje você vai saber por que a corrida é uma das modalidades esportivas mais eficazes para perder peso e ter condicionamento físico. Hoje vamos falar de saúde bucal, como escovar os dentes, principalmente para quem usa aparelho. E o Viva Bem de hoje começa falando de corrida. Você vai saber por que a corrida é uma das modalidades esportivas mais eficazes para perder peso e ter condicionamento físico. Correr queima calorias e aumenta a taxa metabólica, o ritmo no qual o corpo usa energia. Isso pode ajudar no controle do peso. Correr também tonifica os músculos, principalmente na parte inferior do corpo. Estar tonificado e em forma facilita a realização de outras atividades físicas. Mas a corrida ou qualquer outra forma regular de exercícios também afeta outros sistemas do corpo. O coração e os vasos sanguíneos, por exemplo, porque a frequência cardíaca aumenta e todo o sistema cardiovascular se exercita. Afinal, o coração é um músculo. Correr regularmente reduz a pressão arterial, ajudando assim a controlar a hipertensão. Essa modalidade também aumenta o bom colesterol e reduz o mau colesterol, um tipo de colesterol que se acumula nas artérias. Tudo isso ajuda a prevenir ataques cardíacos e derrames, além de outras doenças cardiovasculares. Outra vantagem da corrida é que ela é um exercício de impacto. A força dos músculos sobre os ossos ajuda a aumentar a densidade óssea. Isso deixa os ossos mais fortes e saudáveis. Esta fisioterapeuta escolheu esse tipo de exercício para garantir uma vida mais saudável. Saúde, né? A gente está buscando uma melhor qualidade de vida e aí nada melhor que uma caminhada. Tudo que a natureza oferece aqui pra gente, né? Então... A senhora se sente bem depois de um exercício toda manhã? Bastante. Renovada para enfrentar as batalhas do dia a dia. E quem pensa que roupa e tênis têm pouca influência nessa modalidade, está na hora de mudar de ideia. O tênis pode ser o seu melhor amigo durante o treino, mas também tem tudo para assumir o papel de vilão, caso não seja bem escolhido. Um bom tênis evita lesões nas articulações e, acredite, melhora bastante a sua performance. A roupa também ajuda na prática desse esporte. Perfeitamente, com amortecedor, ter a preocupação de fazer os alongamentos, tanto antes quanto depois, hidratar bastante, né? Proteção, tudo completo. Viu só? Então comece a praticar já, tá certo? E no próximo bloco nós vamos falar a respeito de saúde bucal, a melhor forma de como escovar os dentes e principalmente para quem usa aparelho. E o Viva Bem está de volta e vamos falar agora a respeito de saúde bucal. A gente sabe que às vezes na correria do dia a dia a gente acaba fazendo a higiene bucal de uma forma muito acelerada e isso está errado, viu gente? Nós vamos conversar agora com um especialista que vai explicar para a gente a melhor forma de escovar os dentes. Bom dia, eu sou o Dr. Dilson Júnior, sou mestre especialista em ortodontia e também em clínico geral. Hoje nós vamos falar sobre higiene bucal. A higiene bucal é tão importante quanto a alimentação, porque a boca ela é a porta de entrada para os alimentos e também para os germes, né, que estão na boca. A nossa boca ela tem uma flora bacteriana que é constante, então ela tem que ser removida também constantemente. A escovação ela não é feita só para a remoção dos resíduos alimentares, mas também dessas bactérias que estão constantemente no meio bucal. Nós chamamos na odontologia essa placa bacteriana de biofilme, que é conhecido também pela placa, né? Então ela tem que ser feita a remoção diariamente. Eu vou explicar um pouco para vocês como deve ser feita essa higienização. A gente divide na hora da escovação em 3 áreas. A área da frente, que a gente chama vestibular, a área oclusal, que é a área onde a gente mastiga, e a área lingual palatina, que é a área de trás do dente. Bom, para a higienização dos dentes, 50% dessa higienização é feita com a escova dental. Então, alguns cuidados são importantes na hora de escolher a sua escova.
Embora no mercado nós tenhamos escovas como essas, coloridas, com cerdas diferentes, que são normalmente bem caras, muitas das vezes essas escovas aqui, as mais baratas, elas são melhores. Por quê? Porque elas têm cerdas menores, são mais macias e as cerdas elas devem ser todas do mesmo tamanho. Cerdas dessa altura, diferente da normal, quando vão limpar a área posterior, elas podem machucar a mucosa, causar lesões. Então sempre escolha a escova mais macia, de preferência menor, consiga chegar até os últimos dentes, que hoje em dia muitas pessoas já têm os terceiros molares, e esses terceiros molares são de difícil acesso, então uma escova menor vai conseguir higienizar melhor lá atrás. E o cabo compatível para poder segurar. No caso das crianças tem que ser um cabo menor, e se for o caso de criança que é feita a escovação por um adulto, um cabo maior para que o adulto possa segurar e fazer a escovação da criança. A escovação padrão é essa que eu vou explicar agora. Aquela primeira fase que eu expliquei, nós fazemos movimentos circulares, isso é como a gente ensina para as crianças, movimentos circulares, movimento de bolinha. Para os adultos a gente já dá a instrução correta, que é inclinar a escova 45 graus em direção à gengiva e fazer esse mesmo movimento circular, separando as arcadas. Tomar cuidado de demorar a escovação entre cada grupo de dentes. Confere umas 20 voltas em cada grupo que a escova pega, que normalmente são 2 dentes. Ter esse cuidado também de não limpar só o dente, mas limpar a gengiva, porque a gengiva ela também acumula sujeira e tem o suco gengival. Então esse movimento é importante que seja amplo. Por isso a necessidade da escova ser macia e pequena, para não machucar a gengiva é sensível, tecido duro e tecido mole. Então o movimento comporta os dois. Se você começar a sentir desconforto ou dor, é porque ou a escova está dura demais ou a pressão está forte demais. Então, calibrar a mão, fazer um exercício antes com a mão, né, alongar para a mão não ficar pesada e escovar essa área. Segunda área a ser escovada é a área oclusal. Aqui a gente já não tem o inconveniente da gengiva, então a gente pode escovar sem problema. Mas a mesma pressão foi utilizada na frente. Então o movimento de vai e vem, para as crianças a gente explica como se fosse o trenzinho, que ele vai de um lado ao outro. Então o movimento que muitas vezes a pessoa faz na frente, é o movimento que deve ser feito aqui. A gente vê que a anatomia do dente, ela acumula mais alimento nessa área. Então 2 em 2 dentes, mesmo movimento 10 a 20 vezes, cada grupo de 2 dentes, passou na frente, passou do outro lado. Em cima a mesma coisa, tá? Que é a mesma área. Por fim, a área interna, que a gente chama de lingual, porque tem a língua aqui, e palatina, que é onde tem o palato, na parte de trás. Que é a área que é mais negligenciada na escovação, que a gente encontra mais acúmulo de placa e tarta. Então o movimento é como se fosse uma vassoura, movimento de dentro para fora. Sempre no sentido gengiva-dente. Movimentos macios e repetitivos, de um lado e do outro também. A gente pode complementar com movimentos circulares, que ajudam também na gengiva, na circulação, ativa a circulação da gengiva. E aqui na frente, ó, com a escova em posição vertical, tanto na arcada inferior quanto na arcada superior. Muitas pessoas acham nesse momento que a escovação terminou, mas aqui só foi 50% da escovação. Os outros 50%, primeiramente a língua, que tem as papilas filiformes, que acumulam muita sujeira. Então você pode escovar ou com a escova, depois de lavar, ó, 2/3 da língua. Tem que limpar naquela área que tem as papilas filiformes, dá pra gente ver que não é liso. Então passou a escova, lava novamente, passa a escova. Algumas escovas têm limpador de língua, que pode ser usado, ele é até mais efetivo. Ou os limpadores de língua do mercado também, que pode ser usado para limpar a língua. Fazer o bochecho depois para tirar. E complementar com fio dental. O fio dental é o mais negligenciado, eu achei até que deveria ser feita uma campanha para o uso de fio dental, porque as pessoas escovam os dentes, mas poucas usam fio dental. Isso é uma técnica que a gente sempre bate aqui na clínica, do uso do fio dental. A gente praticamente obriga o paciente a usar, porque é inconveniente usar o fio dental, é chato mesmo. Então a gente tem que estar cobrando. Eu vou explicar como utilizar. E se utilizado da forma correta, o fio dental ele não machuca.
Você vai sentir até um prazer em passar o fio dental, porque vai sentir que sai toda aquela pressão de ter aquela placa e aquela sujeira entre os dentes. O fio dental você tira mais ou menos 20 centímetros e sempre que for limpar os dentes, ir passando por uma área limpa. Vai limpando e vai puxando um pedaço limpo. Enrola nos dedos para ter firmeza e deixa uma área livre pequena que você possa manipular e ter controle. Se deixar assim, não vai ter controle, é o mínimo possível. Começar pelos dentes anteriores, vá numa sequência para não pular nenhum espaço. O movimento é esse, como se fosse serrando o dente, descendo no ponto de contato onde o dente é junto. Aqui, pelo simples fato de descer, já limpou entre um dente e outro. Mas na hora que passa do ponto de contato, tem a área pós ponto de contato embaixo, contato com a gengiva. E é feito esse movimento em C. Abraça o dente e puxa o fio dental. Ele desce naturalmente até a gengiva, sem precisar forçar e machucar. Passa um pedaço do fio para pegar um limpo e faz do outro lado a mesma coisa. Movimento em C. A gengiva ela faz contornos parecidos com V. Então esse movimento que a gente vai fazer com o fio. Se você passa o fio da forma incorreta, só desce e sobe, você machuca a gengiva. O paciente chega com a gengiva cortada ao meio aqui, de tanto descer com força e subir, achando que vai limpar mais. Mas nesse caso, a higienização está causando um dano ao paciente. Conforme for indo para os dentes de trás, você vai mudando a posição dos dedos. Polegar para os superiores, indicadores para os inferiores. Eu tenho que chegar até lá atrás. Isso é importante mesmo em crianças que têm espaço entre os dentes, tem que ser usado o fio dental. Mesmo que aqueles espaços, você passa lá, abraça o dente, porque vai limpar o suco gengival, que é a área da gengiva livre, que é preciso ser higienizada porque acumula muita bactéria. Essas bactérias que ficam próximas à gengiva, elas causam inflamação gengival, que a princípio é uma gengivite, depois com sangramento, e pode evoluir para uma periodontite, que é a inflamação do tecido de suporte do dente. E não saia daí, para você que usa aparelho, você vai saber a melhor forma de higienizar a boca. E agora estamos de volta e você vai ver a melhor forma de como higienizar a boca para quem usa aparelhos. Eu vou falar um tópico importante que já é da minha área, que é a higienização de aparelhos ortodônticos. A escovação é feita da mesma forma, como eu expliquei agora há pouco. Movimento circular, vai e vem, movimento de dentro para fora. Só que necessita de um complemento, porque o aparelho ortodôntico ele oferece um substrato maior de acúmulo de placa. Então a gente sempre recomenda que utilizem escovas auxiliares. Tem a ortodôntica, só que eu acho ela um pouquinho grande. Eu recomendo para os meus pacientes a escova interdental, que tem vários modelos, né? Não importa o tamanho do cabo, não importa a cerda. Essas cerdas são removíveis, todas têm um formato para remover. Elas abrem, tiram, dura mais ou menos 3, 4 dias essa cerda. Então na hora de escovar, a gente passa nessas áreas entre um acessório e outro que a gente chama de bract. Faz esse movimento de um lado, do outro, escova em cima e embaixo, contornando cada acessório. A gente chama essa área de sombra do fio, que é onde fica aqui do dente. Se você observar, acumula muita placa nessa região. Outro meio auxiliar para o aparelho ortodôntico é o passa-fio, que na hora de passar o fio dental tem o arco ortodôntico que dificulta a descida do fio. Então ele não vai conseguir descer por causa do arco. Você pega o fio dental, passa dentro de um dispositivo, passa-fio, e esse passa-fio você passa por baixo. Passou e ele vai passar o fio dental junto. Vai levar o fio dental por baixo. Uma vez passado o fio, a higienização é com fio dental mesmo. Aquele movimento, desceu, abraçou, passou, abraçou. Então passa-fio é só para passar o fio dental, não que seja higienizado com ele. Nós temos ainda a higienização de aparelhos removíveis, que geralmente são utilizados no pós-tratamento para contenção. Isso serve também para aquelas próteses removíveis, que são utilizadas para pacientes que perderam alguns elementos dentários. A gente já escolhe uma escova diferente da que a gente usa na boca, uma escova mais rígida, cerdas duras, porque nós vamos limpar uma área rígida também, que é o acrílico do aparelho. Então a gente
separa uma barrinha de sabão de coco, que ela é bem adstringente, bactericida, passa na barra e limpa toda essa área. Movimentos circulares, tendo cuidado de segurar a prótese ou aparelho ortodôntico para que evite quedas, consequente quebra. Essa área do fio é só passar. Importante que se higienize principalmente a parte interna, porque ela é moldada na boca do paciente e tem toda a anatomia com esses sulcos. Então aqui, quando não bem higienizada, acumula fungo e bactéria e pode causar outras doenças fúngicas. Então você pode estar sendo um veículo de doença para a sua boca através de um aparelho desse. Então higieniza bem, depois pega uma pastinha de dente só para tirar o gosto e escova com a pasta de dente. Bom, deu para ver o básico da higienização bucal. A escovação, a higienização, ela tem sua importância não só para a limpeza da boca, mas para evitar doenças sistêmicas. Nós temos alguns tipos de doença que elas podem ter a via na esfera bucal. Endocardite bacteriana, que é uma doença que vem das bactérias que elas penetram no tecido gengival e podem parar na corrente sanguínea e chegar ao coração, causar acidente vascular cerebral. Pacientes que fumam, no caso, têm uma dificuldade de cicatrização. Então, eles acabam tendo acúmulo maior de placa e, às vezes, também disposição a esse tipo de doença. Entre outras doenças que nós podemos ver na literatura, isso o dentista pode explicar melhor. A escovação, muitas pessoas dizem que não escovam direito porque não tem informação. A gente até entende alguns lugares que não chega informação, a pessoa escova errado porque não sabe. Mas você tendo em mãos toda essa informação, como a que eu repassei agora, você pode fazer em casa e ter seus cuidados próprios. Porque o melhor tratamento é a prevenção. E como a cárie, que a gente diz que é uma doença, e as lesões cariosas podem ser removidas no consultório, serem restauradas, mas o tratamento mesmo parte da higienização, é a prevenção. Então aí se confunde tratamento com prevenção, porque é a mesma coisa. Bom, pessoal, essas foram apenas algumas pequenas dicas de como higienizar melhor a boca. Com certeza o seu dentista vai poder explicar o seu caso corretamente, porque para cada caso vai ter um tipo de escovação, pacientes com algumas doenças gengivais, pacientes ortodônticos, cada paciente tem uma especificidade de escovação. Ouvi uma frase uma vez interessante que diz que você não precisa escovar todos os seus dentes, apenas aqueles que você quer manter na boca, certo? Então, isso é só uma brincadeira, porque no caso também, se você não quer perder um dente é um foco de infecção. Então, a sua saúde bucal também vai refletir na sua saúde sistêmica, a sua saúde geral. Espero ter contribuído um pouco com a escovação de vocês. E o Viva Bem vai ficando por aqui, mas a gente continua com o melhor conteúdo sobre qualidade de vida na nossa fanpage, o TV Viva Bem. Passa por lá, curte e compartilha nosso conteúdo, tá certo? A gente volta amanhã a partir das 6h30 e não perca, o Viva Bem está preparando grandes novidades para você.